Oi pessoal, boa noite. Peraí, não, vamos continuar. Tudo bem com vocês? Bem-vindos para quem está chegando. E esta é mais uma live da Mitseed Projetos. Boa noite. Aqui nós vamos falar sobre simulação termoenergética, desempenho de edificações e projetos inteligentes. Isso é, que tenham um desempenho melhor, que pensem melhor sobre alguns itens que a gente acha importante, como consumo, conforto térmico, iluminação e desempenho no geral, né? Aproveitamento das condições ambientes. Oi, boa noite, tudo bem com vocês? Então, para quem está chegando aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Maíra e eu fui convidada aqui pela Mitseed para fazer uma série de lives para vocês. Estamos fazendo todos os dias às 18h30 sobre esses temas que eu comentei, desempenho de edificações. E eu sou formada arquiteta, tenho uma pós-graduação em arquitetura bioclimática e estou agora fazendo o meu doutorado em conforto térmico. E todos esses temas me interessam bastante. Então, por isso eu venho aqui compartilhar o que eu sei e dar algumas dicas para vocês e também conversar, né? Então, se você está aí, quer falar alguma coisa para mim, quer dizer um tema que te interessa sobre esse mundo da simulação, sustentabilidade e edificações inteligentes, escreve aí, comenta pra gente, fala se você é arquiteto, se você é engenheiro, qual que é o seu interesse nesse assunto, né? E vamos compartilhando um pouco de conhecimentos. Então hoje o tema é bem polêmico. Então se você quer discutir sobre a realidade versus a simulação computacional, estamos aqui para isso. E se você acha que tem algum amigo seu que vai se interessar por esse assunto, clica aqui no aviãozinho e convida para essa live. Vamos chamar todo mundo para compartilhar essa emoção e falar sobre polêmica, não é? É isso que move a internet. Então, você que está aí interessado nesse assunto, divulgue essa live, por favor. E a outra coisa é que nós temos o momento da foto, que também é uma forma de divulgação, que eu vou fazer uma pose. Hoje vai ser elaborada, aguardem. E vou pedir para vocês tirarem um print e depois compartilharem esse print com a hashtag Mitseed ao vivo. Então, se você puder fazer isso também, vai ajudar a gente bastante. Então vamos lá, nosso tema peculiar do dia. Eu queria primeiro falar para vocês o seguinte: simulação computacional, né? Qual que é o intuito da simulação computacional? É uma previsão do que vai acontecer, quase uma previsão do futuro, né? E pensando nisso, assim, vamos pensar em outras coisas que a gente prevê. Você já fez um plano de viagem, por exemplo? Já previu suas férias? Como é que elas iam ser? E o que ia acontecer? Já organizou uma festa e previu tudo o que ia acontecer naquele momento? Como é que ia funcionar? Tudo o que você previu aconteceu na realidade? Essa é uma primeira pergunta que eu queria deixar aqui. Se você trabalha com eventos, você vai me entender. Mas, se você já fez vários planejamentos na sua vida, com certeza você vai entender também, né? Então, o tema é muito a ver com isso. Só me dá um segundo de licença, que acho que tem um ruído aqui acontecendo. Voltei. Espero que tenha sido rápido o suficiente para vocês não desistirem do meu tema. Então, voltando ao assunto. Previsão, né? Imagine que nós estamos fazendo predições do que vai acontecer com a nossa edificação. Assim como a gente tenta também prever o que pode acontecer nas nossas férias, como seria legal organizar um evento, coisas do gênero, né? Mas, normalmente, nós temos vários fatores que influenciam o que vai acontecer. Por exemplo, o ser humano. O ser humano é um ser, assim, característico por fazer coisas que a gente, às vezes, não espera, não é mesmo? E além disso também, normalmente quando a gente vai prever alguma coisa, vai fazer um planejamento para alguma coisa, a gente parte de algumas diretrizes. Eu acho que vai acontecer isso, isso e isso,
Então, eu prevejo que vai acontecer isso, isso e isso como decorrência, né? Então, nós temos normalmente algumas hipóteses preliminares para poder chegar naquele ponto que a gente está buscando, ou conseguir vislumbrar um pouco do que vai acontecer, né? Isso até numa festa. A gente prevê, por exemplo, que vamos ter 50 convidados. No fim, pode ser que apareçam 10, né? Muda um pouco o seu enredo. Ou pode ser que você vai dizer assim, eu chamei muitas pessoas de 30 anos, mas vieram, sei lá, um grupo de 15 anos, assim. Muda toda a dinâmica da festa, né? Então, pensando, né, por esse paralelo, assim, um pouco, o que acontece com a simulação computacional? Vamos pensar lá quais são os nossos requisitos iniciais, né? Primeiro a gente tem o nosso edifício. Você está projetando um edifício, está pensando nele, ou você já tem algum edifício, né, que já está vindo para você analisar, se você é um consultor, por exemplo. E aí a gente tem uma geometria, tem materiais, né, e tem algumas cargas internas, que eu já comentei em alguns vídeos anteriores. Se você ainda não sabe o que é isso, assista os nossos vídeos, que estão todos aqui salvos no IGTV. Sempre falo errado esse negócio. E aí, o que nós temos como cargas internas da nossa construção? Iluminação, dá para prever, você tem um projeto de iluminotécnico, né? Equipamentos, já é um pouco mais complicado, né? Normalmente você vai prever lá, se for um escritório fica um pouco mais fácil. Tem 5 postos de trabalho, então eu sei que vão ter 5 computadores, né? E vai ter uma impressora, e aí você começa a pensar numa carga relacionada com isso, de consumo, o quanto isso emite de calor no ambiente, ok. Mas imagina que você fez um prédio, né, pensando que ia ser um escritório, e depois ele virou um pet shop, não sei. Ou ele virou um call center, que é assim, imagina aqueles 5 escritórios, 5 postos de trabalho, né, que você tinha. O que aconteceu com ele se ele virou um outro fator? Tem uma mudança de layout importante, ou por exemplo um call center, você soca lá 50 pessoas no espaço que antes tinham 5. Basicamente tem uma alta densidade de pessoas, cada uma vai ter um computador ou vai ligar, usar um telefone não tem muita carga, né? Mas vai ter computador, ou então, por exemplo, você previu um escritório e ia ter lá 5 pessoas, né? Mas você esqueceu de pensar que precisava de um servidor, porque o pessoal precisa armazenar os dados em algum lugar. O servidor é um equipamento grande que emite muito calor, né? Então isso pode mudar completamente a quantidade de energia que está sendo consumida e a quantidade de calor que está sendo produzida para o ambiente. Então, isso também, equipamento já vai ser assim um pouco diferenciado, né? Assim, a previsão do que a gente pode dizer que vai acontecer ou não. Mas essa questão de mudança de uso, por exemplo, vai afetar tudo que está envolvido na sua simulação. Número de pessoas, também é uma carga. Pode ser que mudem todo o layout de iluminação. Pode ser que façam uma reforma, né? Depende aí um pouco do quanto vai se modificando essa sua construção. Mas, normalmente, a gente vai ter que partir de algum lugar. Oi, Letícia. Obrigada pelos coraçõezinhos. E oi para todo mundo que estava chegando aí. Então, normalmente, a gente vai ter que partir de algum ponto. Então, o que acontece? Existe muito essa pergunta, né? Eu tô aqui fazendo uma simulação do edifício. Depois eu posso falar para o meu cliente, tudo que eu simulei vai acontecer lá dentro? Vai ser exatamente aquela temperatura? Vai ser exatamente aquele consumo elétrico? A gente gostaria de poder dizer que sim. Essa seria uma coisa muito bonita. Mas imagina que, vamos já começar das hipóteses, né? Como eu disse. Primeiro, a gente não sabe muitas vezes exatamente tudo o que vai acontecer lá. A gente tem que dar alguns palpites sobre número de equipamentos. Às vezes o número de pessoas pode se modificar um pouco, né? Algumas questões desse jeito. Por exemplo, durante a construção, às vezes alguns materiais são substituídos por conta de custo, por, né, N coisas, disponibilidade. Você lá detalhou
um tipo de material, uma espessura de argamassa. Depois foi construído um pouco mais fino, um pouco diferente. Então isso já vai ter algumas alterações no desempenho e no como vai funcionar o seu edifício no geral, né? Imagine. Como que você vai controlar tudo isso? São muitos fatores de pós-construção e de utilização. Se a gente pudesse, a gente dizia para os usuários, olha, eu simulei aqui que você vai abrir a janela às 8 da manhã e depois às 6 da tarde você vai fechar a janela. Então você tem que fazer isso, entendeu? Porque eu simulei, pô. Tive um maior trabalho, pensei no prédio inteiro para funcionar assim e agora é assim. Por exemplo, durante a minha faculdade teve uma colega que estava fazendo TCC e ela estava na mesma área que eu, né, estudando conforto e tudo mais. E ela chegou à conclusão de que o projeto que ela tinha feito para um edifício funcionar melhor, a ventilação natural, etc., tinha que ter um manual de uso para o usuário. Então ela tinha um manual. Quando você deve abrir a janela? Qual janela você deve abrir? Então tinha uma fachada assim com janelas em cima, janelas embaixo, e do outro lado tinha outra com sombreamentos, etc. Tudo era bastante móvel. Mas se ela não dissesse para o usuário quando que era o melhor momento dele tomar uma atitude, o resultado dela ia ser outro, né? Então ela resolveu que para o edifício dela ser muito bom, ela tinha que definir uma cartilha, né? Claro que não vai ser assim engessado, olha, eu preciso que você faça assim, vai funcionar assim para o meu edifício ser bonito. Não, mas eu acho que seria legal se, por exemplo, às vezes a gente pensa em sistemas muito elaborados e o usuário precisa saber como é que usa ele, né? Então, se tivesse assim, alguma diretriz, falasse assim, olha, na Europa, por exemplo, Estados Unidos, tudo isso vai para automação. Eles falam assim, para o seu edifício dar certo, coloca uma automação de abertura de janela, coloca uma automação de movimento dos brises, o seu ar-condicionado vai funcionar sozinho, ninguém vai tocar em nada. Porque assim você garante que tudo vai funcionar no momento exato, em função das condições externas, temperatura interna e a variação do não sei o quê. Mas aí, como é que a gente fica lá dentro, né? Você gostaria que, toda a sua casa começasse a se mexer assim enquanto você tá andando? Tem gente que sim. Imagino que alguém deve achar isso bem bacana. Mas, no geral, os estudos indicam que as pessoas gostam mesmo de poder modificar as coisas e tomar decisões. Então, às vezes, se elas soubessem um pouco melhor e tivessem indicadores, aqui é um bom momento para você fazer alguma coisa. Tem que automatizar para dar certo. Então, tem essa questão, né? A automatização é um bom caminho, mas as pessoas, muitas vezes, elas gostam de ter alguma forma de palpitar sobre o que está acontecendo, né? Imagina que tudo está funcionando sem você poder dizer. E se você muda de opinião naquele momento, e se de repente, sua casa está toda pensada para funcionar com 2 pessoas, mas você está numa festa, e aí você não consegue abrir uma janela? Aí você começa a ter algumas atritos, né, com a automação. A automação pode ser muito interessante, mas normalmente ela vai funcionar melhor quando as coisas são bastante constantes, assim. E também vai depender de investimentos, né, sistemas mais complexos, mais dinheiro envolvido para você conseguir chegar nessa situação. Então, o que a gente pode fazer com a nossa simulação, né? Outro fator muito importante que tem a ver com realidade versus simulação. O que a gente está simulando no programa? Vamos pensar lá. Eu falei, né? Envoltória, pode ter algumas diferenças de materiais, as cargas internas são bastante variáveis, principalmente seres humanos. E aí tem um outro fator. O que a gente está fazendo com o nosso prédio? O prédio não está sozinho, o prédio está num ambiente. E aí o que a gente vai usar para fazer uma simulação? Um arquivo climático. O que é um arquivo climático? Um arquivo climático, ele vai te dar uma média de condições do que acontece no local onde você está construindo. Às vezes é uma média de 20 anos, às vezes é uma média de 10 anos, às vezes são condições típicas de cada mês. Mas imagina que você pega esse arquivo, você faz uma simulação e aí depois você vai querer ir lá medir, né? No dia que o arquivo fala assim, hoje é dia 1º de janeiro e deu 26 graus.
Aí você vai lá querer medir na sua construção se está 26 graus no dia 1º de janeiro, às 4 da tarde. O que você acha que vai dar? O arquivo climático ele vai ter uma condição padrão do que acontece. Mas a oscilação do clima é muito maior do que isso. Você vai ter picos, você vai ter quedas, você vai ter outras condições. E que isso não está incluído no arquivo climático. Então esse é um ponto crucial para a gente começar a entender essa relação entre o previsto e o que realmente está acontecendo, né? Então estou aí tocando em pontos críticos. Mas aí, por que a gente usa esse arquivo climático, né? Será que dava para pegar um arquivo de hoje, assim? Ah, quero simular no dia de hoje, ou de ontem, né? Porque pelo menos já foi. Daria. Mas o que a gente está tentando fazer? A gente está tentando fazer com que nosso edifício tenha um bom desempenho. E o desempenho térmico, ele tem que funcionar não para um dia típico, um dia específico do ano, um ano específico. Não, ele tem que ter um bom desempenho, um desempenho razoável para diferentes condições e esse ambiente flutuante que a gente está, né? Então, a ferramenta de simulação computacional, ela vai te ajudar a chegar nisso. Olha só, o seu clima tem características típicas que são essas. Se você fizer um edifício assim, assim, assado, ele vai funcionar bem para essas condições. Claro que se você tiver uma onda de calor, um pico gigantesco, você não vai estar na condição que você esperava dentro da construção. Porque houve uma variação muito fora, um extremo. Mas imagina se você fizesse a construção pensando só nesse extremo. A quantidade de gastos que você ia ter só para prever esse momento pontual. Ou, né, alguma coisa que você não conseguisse prever. Então você ia ficar lá lutando com uma situação implanejável. Faz muito sentido. O que a gente quer ter no geral é um quadro que nos indique um bom desempenho, né, para a maior parte do tempo, para que a gente tenha uma habitabilidade boa, para que a gente tenha um consumo de energia que não seja tão alto, né? E aí o que acontece também, muitas vezes, eu gosto de dizer que a simulação ela é uma boa ferramenta comparativa. Então, eu acho que se você estiver sempre esperando ter uma simulação e o resultado exatamente igual do que vai acontecer depois, eu já posso te frustrar um pouco nesse caso. Não vai ser exatamente assim. Não dá para algemar as pessoas na cadeira e dizer que horas que elas vão estar lá e o que elas vão fazer. Não tem como. E também o clima, né? Vocês sabem, estamos em aquecimento global. Tem gente até fazendo simulações para climas futuros, pensando já nisso. Que a gente tem que ter uma construção que não funcione exatamente para agora, que ela funcione para depois. Poderia ser uma situação, né? Mas a gente tem que fazer ela funcionar para agora também. Então, isso é ainda um ponto em discussão. No geral, a gente vai pegar uma condição média e falar assim, se está funcionando bem aqui, tá tudo certo, assim, tá uma condição adequada, né? Que é o que a gente busca. Mas eu gosto de pensar que o principal objetivo da ferramenta não vai ser exatamente te garantir o que você vai ter de resultado, mas te servir como forma de comparação de algo que não dá para fazer sem ela, que é o seguinte: você tem uma construção de parede de tijolo e você tem uma outra de parede de concreto. Como você vai saber qual que é a melhor ideia para o clima que você está simulando? Como você vai saber qual que vai ser o impacto disso sobre o consumo de energia? Com a ferramenta de simulação computacional, você pode, pelo menos, não ter um resultado exato do que vai acontecer, mas comparar as duas sobre o mesmo contexto. E aí você vai ter um número para te dizer assim, esse aqui é 10% pior, consome 10% mais energia. As temperaturas internas ficam 20% mais do ano acima do que seria confortável. Você tem picos de calor aqui. E no outro caso, não. Então aí você, né, não vai ter uma situação que você fala assim, não, se eu medir lá vai dar exatamente isso. Mas você tem um indicador importantíssimo para dizer, bom, eu escolhi essa estratégia aqui, não foi à toa. Foi porque eu fiz uma simulação, eu fiz uma comparação
e eu tive um resultado que me indicou que isso aqui era uma ótima saída, né? Então você consegue ter apontamentos claros sobre o que vai acontecer. Mudanças climáticas, muito importante. Então, eu acho que as mudanças climáticas a gente vai aos poucos incorporando isso na simulação também. Mas ainda, não, digamos que não é uma coisa, um método totalmente definido como fazer isso. Então, por enquanto, eu acho que o principal é a gente entender qual é o contexto que a gente tem um contexto bem variado, né, de situação em que a gente está simulando e o que acontece lá fora ou dentro da sua construção e o que a gente vai de fato conseguir com a nossa simulação, né? A gente vai ter comparações. Então, por exemplo, eu falei sobre comparar duas situações, né, no seu projeto. A outra coisa que você pode fazer sobre realidade versus simulação é ter, por exemplo, dados que você sabe que acontecem numa construção. Então, por exemplo, você está fazendo uma casa que vai ter uma característica muito parecida à outra que você já conhece. As pessoas que vão morar vão ser as mesmas, eles estão se mudando. O tamanho da residência é o mesmo. Você tem algumas características que são muito parecidas. Se o software será atualizado, já comento sobre isso. E aí, imagina que você está pensando no que vai acontecer no futuro na sua casa, né? E aí você pode, por exemplo, partir da conta de energia que essas pessoas têm hoje. E você já pode simular a casa antiga versus a casa nova. E aí você vai ter, dentro da simulação, dois resultados, né? Para o antigo e para o novo. E você tem a conta de energia daquelas pessoas. Você fala assim, bom, aqui eu fiz uma simulação que deu X kWh mês, né? Só que a conta de energia dessas pessoas, ela flutua nesse sentido aqui. Aí você vê lá a sua simulação como é que tá e entende que existe tipo uma diferença que é constante da sua simulação. Ou não, a sua simulação tá com uma variação meio esquisita. Aí o que você pode começar a fazer? A gente chama isso de calibração. Você pode começar a usar os conhecimentos que você tem, que você está observando, essa comparação, para ir tornando a simulação um pouco mais próxima da realidade. Você vai analisando pelos dados. Ah, nossa, se a variação deles do ano de consumo é uma curva que faz assim, e a minha simulação está fazendo uma curva assim, então eu vou ver exatamente quais são as características das cargas internas ou do clima que estão fazendo com que isso aconteça. E tentar parear um pouco melhor isso. Isso vai te ajudar a ter um resultado no final mais fidedigno, né? Quanto mais a gente conhece o que vai acontecer dentro da construção, isso se torna muito mais fácil. Então, conforme você conhece os ocupantes que vão estar lá, as cargas que vão estar do lado de dentro, isso tudo te ajuda muito a entender e dar um resultado que seja mais próximo do que poderia ser considerado, né, a realidade. Como eu disse, não dá para controlar tudo, mas quanto mais informação a gente tem, melhor resultado a gente vai conseguir alcançar, né? Sobre se os softwares vão ser atualizados para incluir arquivos climáticos que envolvem mudanças climáticas. Então, é possível fazer arquivos climáticos que não sejam do momento atual. Fazer arquivos climáticos que sejam para daqui 10 anos, para daqui 20 anos. E a gente já considera um aquecimento, né, global em relação a isso. Imagina que você está fazendo um edifício que você quer que ele dure 100 anos. Porque seu edifício é muito bom. E porque você não quer ficar demolindo edifícios, causando impacto ambiental, reconstruindo. Tudo isso tem muito impacto de energia, perda de material, né? Onde que vai parar esse material todo? Então você quer fazer um planejamento. Eu quero que o meu edifício dure 100 anos, né? Então você poderia, por exemplo, fazer uma simulação para a condição que a gente conhece, os últimos 5 anos. Você poderia fazer uma outra para daqui 10 anos, com uma previsão do que vai acontecer. Isso, os softwares, por exemplo, eles permitem você escolher o arquivo climático que você vai utilizar. Então isso não é uma barreira, realmente. Você pode fazer para diversos cenários. Você pode, inclusive, usar diferentes arquivos climáticos da situação atual, porque cada um vai ter uma característica. Um é uma média mais longa, outra mais específico,
o outro são meses típicos, pode até comparar isso, né? E aí, se você fizesse uma simulação hoje, daqui 10 anos, daqui 20 anos, assim vai, você ia conseguir ver curvas de desempenho do seu prédio e começar a pensar, bom, hoje eu não preciso de todo esse isolamento da minha construção, mas daqui 50 anos eu vou precisar. Ou hoje eu posso ter uma situação X e já prever que eu vou ter um incremento de materiais ou de sistemas com o tempo para poder prever esse aquecimento. Então, isso seria uma possibilidade, né? E aí, nesse sentido, o software já tem incorporado isso. Você pode escolher o que você vai simular. Então, é bem flexível. Então, vamos fazer uma pausa para uma foto bem estranha. Porque o meu principal ponto de hoje é a simulação vai ser um recorte. Você vai querer olhar para esse recorte para você poder tomar uma decisão e entender o que está acontecendo no seu edifício. Mas dá pra gente esperar que um recorte seja igual à realidade o tempo inteiro? Eu acho que não. Imagina isso. Vou fazer minha pausa aqui. Essa sou eu. Essa também sou eu. Espero que vocês consigam tirar um print disso muito estranho. Conseguiram tirar um print? Então, essas duas sou eu, mas as partes dela não sou eu, não é? É basicamente a mesma coisa. A gente pode entender o que está acontecendo no nosso edifício, mas sempre vai ser num contexto congelado. Então, não dá para esperar que num dia específico ele vá se multiplicar, se ele vá acontecer de novo, sabe? Exatamente daquele jeito. O que a Mirth está aqui comentando? Em uma outra live você comentou que no caso do prédio existente poderia até calibrar a simulação com o real. Exatamente. Era isso que eu estava comentando. Quanto mais você conhece, melhor você consegue fazer com que a sua simulação seja parecida com o que existe de fato, né? Como é que funciona um sistema de calibração? Primeira coisa é usar um clima que é o que está acontecendo lá fora. Então, por exemplo, faz um período de medição e aí você, nesse período de medição, de acompanhamento do consumo de energia, das temperaturas internas, você vai acompanhar também as temperaturas externas. Você vai poder fazer um arquivo climático com essas temperaturas externas. Isso é possível, tá? E o programa de simulação também aceita isso. Não é um problema. E aí, o que você fez enquanto isso? Você foi lá acompanhar no prédio, ver quantas pessoas tem em cada sala, quais coisas estão ligadas, quais as luzes estão ligadas, você contou o número de lâmpadas, você fez um levantamento, você viu o que está construído mesmo, fez um buraquinho na parede, não, brincadeira, mas tem alguém que possa te dizer, olha, essa parede aqui ela é construída por tais camadas, eu tive aqui durante o processo de construção, ou é possível visualizar isso de fato. Então aí você vai anotando vários dados que façam com que você tenha uma proximidade maior entre o que você está prevendo da sua construção e o que está lá, né? E aí na simulação você vai simular com esse arquivo que é um período real que você mediu, vai pôr todos os dados que você mediu e aí você vai poder ter essas curvas. A simulação está aqui e a minha conta de energia, por exemplo, está aqui. E aí a gente vai tentando juntar essas duas curvas, fazer com que elas se tornem mais próximas e no fim sempre vai ter alguma diferencinha, né? E aí você fala assim, bom, tem um 10% lá de diferença, então se eu pegar esse modelo calibrado agora e prever o que acontece num outro período, né, do ano, que tenha características parecidas, por exemplo, você fez um levantamento no verão e você quer saber exatamente o que vai acontecer no inverno, você tem que pensar um pouco o que vai ter de modificações, né, de um período para o outro, etc. E aí, mas você pode conseguir um aproximamento dessas duas, dessas duas curvas para que o próximo ponto que você vai prever, que não está dentro dela, seja mais próximo da realidade do que só jogar uma coisa muito sem parâmetros lá para frente. Então, basicamente isso que dá para fazer. Ficou
foi explicado aí, Mirtes. Mirtes é uma grande seguidora nossa. Gosto. Todos vocês estão convidados para fazer perguntas também e acompanharem nossas próximas lives e conversas sobre esses temas. Então, espero que vocês tenham conseguido tirar um print e entendido um pouco sobre esse ponto polêmico, né? Simulação versus a realidade. E a gente convida vocês para estarem aqui de novo amanhã, às 18h30, que eu vou falar um pouco de por que eu falo tanto Design Builder, por que ele é um programa que eu gosto bastante. Então, não percam e nos vemos amanhã. Boa noite para todos vocês e sigam planejando, mesmo que não seja exatamente o que vai acontecer na vida, na realidade. Então é isso aí. Tchauzinho.